Reis e rainhas, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Abrindo o Jogo. E olha, hoje eu trouxe uma galera muito massa para poder ensinar pra gente como ter um podcast, como construir um podcast do absoluto zero. E a gente sabe que é um baita de um canal de negócio. E eles vão mostrar, vão falar sobre os seus resultados também através desse canal, tá? Que inclusive eu me tornei cliente através do podcast. Mas antes, eu quero aqui falar para você, corretor de imóveis, sobre a Viva Listo. A Viva Listo é uma plataforma que você, corretor autônomo ou dono de imobiliária, tem a oportunidade de fazer parte de uma rede de parceiros. Você vai focar na venda e todo o resto, todas outras partes importantes, a Viva Listo ela vai tratar. Então, se você quer se tornar parceiro Viva Listo, conhecer mais sobre essa assessoria, eu vou deixar o link aqui para você entrar em contato e aí fazer uma entrevista, conversar um pouco com eles, tá bom? Estou aqui com Rodrigo e Cássio, Micasa, cara, muito bom estar com vocês. Eu que agradeço aqui. o convite. Rodrigão também. Cara, antes de mais Uau. nada, você nasceu pra isso, velho. Eu nasci pra Não, isso? garoto propaganda top, Mesmo, excelente. eu sou, tá vendo? Aí, Precisa viu, aprender, Sérgio? né? Viu, Sérgio? Como que eu sou famoso, irmão? Cara, que bom. E tô muito feliz de ter vocês aqui. Eu estava fazendo a seleção dos convidados. Eu falei, cara, eu tenho que trazer a galera do Micasa, porque eu sou de fato fã de verdade do trabalho de vocês. Fizemos agora aquele movimento também, vocês fizeram um movimento lá na Academia de Vendas. Sim. Eu achei super diferente, achei super legal a ideia, né, desse movimento. E eu quero que vocês contem um pouquinho sobre vocês e a gente vai entrar depois nessa inclinação aí, como que esse corretor, esse profissional consegue construir o teu podcast. Mais do que criar um podcast, ganhar dinheiro através de um podcast, né? Que eu acho que é o mais Vou importante. até mudar o título porque aqui, senão vira só diversão e aí não dá. Não como vira, né? ganhar dinheiro com podcast. Alguma coisa Vamos lá. assim. Primeiro ponto, a gente só esteve na Academia de Vendas fazendo o que você viu porque temos um podcast, né? Então isso impactou lá e a gente conseguiu fechar uma parceria. Mas começando assim, da onde a gente veio, né? O nosso background. O Cássio tem uma empresa de imóveis planejados sob medida, que inclusive você é cliente, né? Também pelo podcast, então foi uma das formas que a gente ganha dinheiro pelo podcast indiretamente. Então o meu background é esse, vivia de projetos, de visitar cliente, fazendo obra no meio da obra, então sempre teve um pezinho no mercado imobiliário, né? E o Rô, que está aqui comigo, trabalha comigo, né? Então esse é o nosso, 80% do nosso tempo hoje é dedicado a este trabalho. Hoje eu sou CEO, a empresa tem mais de 160 funcionários, é uma empresa que começou com a família, tem mais de 30 anos, eu assumi ela geral, assim como CEO há 4. De lá para cá, investimos muito em marketing, muito em pessoas e, cara, triplicamos o tamanho da empresa em 3 anos. E só contando. Qual é o nome da empresa? Geração Design. Geração Design. Cara, que legal. E o Rodrigo também embarcou nessa. Exatamente. Com o Cássio. Exatamente. Comecei construindo o marketing lá da GD, né? Quando eu cheguei lá era uma empresa que vivia de indicação e tudo, então a gente tinha ali muito mato para cortar no marketing digital e a gente soube explorar bem isso daí, né? Chegamos lá, a empresa tinha acho que 2.000 seguidores, 3.000 ali, metade comprado. E aí agora a gente tem ali uns 3 anos e meio, já estamos com 130k no Instagram, TikTok mais de 300, YouTube também tá fluindo bem. E aí o Micasa foi essa outra iniciativa que a gente teve, né? Que a gente acompanhava PrimoCasts, outros podcasts assim do mercado e a gente falava, porra, a gente gosta disso, a gente é jovem. E o mercado imobiliário não tem essa galera jovem fazendo as coisas diferentes. E aí a gente já começou a estimular ali alguma ideia de talvez ter um podcast, né? Começar a rabiscar alguma coisa assim nesse sentido. Mas nada voltado ao mercado imobiliário, esquece. A gente não estava inserido nesse meio, nem sabia como funcionava, não conhecia ninguém. A gente queria criar um podcast para ser mais uma ferramenta para ajudar o nosso cliente a comprar móveis planejados. Foi para isso que criou. Foi então, o intuito era comercial. Sim, comercial. Se você voltar o primeiro, segundo, terceiro episódio, você vai ver que a gente fala de obra, como contratar uma boa marcenaria, como contratar marmoraria. A gente queria ajudar o cliente a não ter estresse na obra. Ela saber contratar, saber o que avaliar, como você chega num bom profissional, se a precificação está correta, o que faz sentido e não faz sentido dentro de uma contratação que a gente fazia parte. Então vamos lá, o primeiro ponto aqui, o intuito era comercial. Era comercial. Um canal a mais
dentro dos Sim. canais que você já tinha na empresa de vocês. É que assim, né, a empresa de imóveis, ela começou a dar muito certo no digital, né? Tipo, a gente começou a viralizar no TikTok, começou a viralizar no Instagram. E aí isso começou a também dar uma certa coragem, vamos dizer assim, pra gente criar um negócio novo do zero, né? Porque já tinha um caminho. A gente já sabia viralizar ali na empresa de imóveis, já tinha uma estratégia de YouTube, SEO, tráfego, conteúdo, gravação. A gente, pô, talvez a gente precisa fazer algo a mais, algo diferente. Porque né? assim, a gente no YouTube, a gente consegue passar um conteúdo mais denso pro cliente, mas é assim, eu interlocutor e você, eu não sei, não tem interação. Não tem umas perguntas mais contundentes ali para você poder entrar no assunto de uma forma mais aprofundada. É mais eu falando, você recebendo e acabou. No máximo é um comentário. No Instagram esquece, né? Aquela interação de 60 segundos. TikTok agora que dá para fazer um vídeo um pouco maior, de 15 minutos. Então, naquela época, quando a gente criou, a gente até queria buscar algo para estudar. Não era nem para fazer. A gente, tem um Primo Cash aqui, tem um sócio, a gente escuta, GeoJ, tudo mais. Cara, não tem nada do nosso mercado. E a gente tava procurando um podcast de arquitetura, de reforma, dessas coisas. E até mercado imobiliário. Naquela época tinha o Sérgio só, né? E a gente nem achou ele na época, porque a gente não tava buscando um de mercado imobiliário. E a gente falou assim, não temos. Como é que a gente faz? Vamos criar então, vamos fazer, né? Que hoje é fácil falar, vamos ter um podcast, porque já virou um pouco mais uma febre, mas há 2 anos e meio atrás, ninguém falava disso, né? Era muito menor o movimento. Então, a gente fala, o Micasa deu certo, tá bem ouvido hoje, mas, cara, não vê que a gente tá 2 anos e meio trabalhando nisso. Então vocês enxergaram aí uma oportunidade, né? Um espaço. Peraí, deixa eu entrar aí, porque eu vejo que nessa linha eu vou conseguir me diferenciar ainda mais E assim, no nosso trabalho. E a ideia era assim, vamos fazer um conteúdo para o cliente comprar melhor. Porque a marcenaria, cara, é um mercado queimado. Quem aí não teve um marceneiro que furou, que não entregou, que sumiu, que deu golpe? Todo mundo. Não conheço uma pessoa que não passou por isso já. Então, a gente passava mais tempo tentando convencer o cliente de que eu vou te entregar, fica tranquilo, do que assim, o meu produto é melhor do que o do outro, o meu atendimento é melhor. Então, sempre teve aquela questão da marcenaria. Da confiança, Da né? confiança. Tá. Então, a estratégia do podcast não é nem um pouco parecida do que é hoje. Aí a gente conta qual que é hoje, né? E pode mudar de novo, né? Daqui a um tempo. A gente nunca sabe. Mas a estratégia era assim, a gente precisa gerar confiança no cliente. Como a gente vai fazer isso? Vamos fazer um programa para falar sobre isso. Só que o que a gente acertou desde o começo, naquela época, é que a gente não criou um programa da empresa. A gente falou assim, a gente sempre foi a favor disso e a gente já conta o porquê que a gente pensa dessa forma. Legal isso daí. Eu vou fechar esse raciocínio. Uhum. A gente falou assim, ninguém gosta de empresa. Apesar da gente fazer um conteúdo legal já na nossa, a gente tem uma personificação na empresa, a gente tem uma influência. Inclusive ela tá aqui com a gente, assistindo aqui nos bastidores. A gente falou assim, a gente tem alguns princípios, que pessoas, elas gostam de pessoas, então beleza. A gente precisava se conectar com esse cliente, só que, presa, chato. Então falou, vamos criar um programa independente, vamos criar um nome, que seja legal, que não pareça que foi um podcast criado da empresa de imóveis. O nome ficou bom, hein, E a gente coloca a empresa como patrocinador e vende ela em todos os programas, com um patrocínio. E aí essa eu acho que é uma coisa que a gente acertou desde o começo. Porque aí o Micasa, hoje ele já serve para tudo que a gente faz. Hoje faz sentido. Mas na criação não tinha nada a ver com o que a gente faz hoje. Foi Micasa, de minha casa. Eu quero a minha casa do melhor jeito, sem dor de cabeça. Por isso que é Micasa. E vem muito daquela frase, Mi casa, su casa, né? E foi mais ou menos essa a estratégia da construção. Não tinha tanto planejamento quanto podem pensar. Era assim, precisamos falar com o cliente, ele precisa ter mais confiança para fazer as obras dele. A gente precisa ensinar ele a orçar para que quando chega aqui na mesa para negociar com a gente, não tenha tanta objeção em relação a essa questão da confiança. Era basicamente isso. E Rodrigão, o primeiro episódio foi vocês? Foi com algum convidado? Foi com o primeiro quem? episódio de verdade, ele nunca foi no ar. Essa é Que foi verdade. só com a gente. Nunca ninguém assistiu. Um dia a gente solta esse episódio, mas nunca ninguém assistiu esse E a episódio. gente não curtiu, assim, porque foi, a gente não tinha habilidade nenhuma de gravação. Foi sempre os 3 ou... Sempre os os três. Na verdade, no Então. começo era 4. Eram 4? Eram 4 pessoas. Como que fazia? Eram sempre 3, mas a gente variava. E a gente só começou isso aqui de verdade, porque assim, na empresa de imóveis, não sou eu que apareço. Eu faço só lives ali
de fundo de funil. Lives ali para converter, que a gente tem uma estratégia que a gente pode até contar se quiser. Agora, no dia a dia, quem aparece é a Lua, que é a nossa influencer. Então, eu não tinha o costume de aparecer. Como pode? Aparece aí, Lua. Aparece aí pra Pode gente. vir Cadê aqui. a Lua? Só dá um oizinho aqui. Cadê? Que a gente quer ver a Lua. Se você Fica conhece a vendo. geração design, você conhece a Lua. E aí, Lua? Então, a gente não aparecia. Hoje pra gente é fácil aparecer, falar, mas depois de 140 episódios. Mas no começo a gente tinha esse medo. E a gente queria começar o programa, e isso só surgiu, a gente estava na sala de reunião da empresa, a gente falou, puta, queremos fazer, é legal. Só que quem estava lá? Um amigo nosso que era radialista de 30 anos. Você já ouviu o programa Chupim da Metropolitana? Não. É um programa que tá São no Paulo? ar mais de 30 anos. São Paulo? É um programa de humor que tá no ar mais de 30 anos, que tem a Bebe e o Bartô. E o Bartô, ele é amigo nosso, de muito tempo. Tem a cunhada dele trabalha comigo, tem uma proximidade. E ele tava lá por acaso, a gente tava trocando ideia, e ele falou, se vocês quiserem fazer, eu topo fazer com vocês. Eu falei, então bora. E no começo, se você pegar os primeiros episódios, ele que tocava a levada do programa. Só que ele era um cara do humor. Então, desde o começo, a gente começou com essa pegada de ter um pouco de humor, não ficar só Mais no leve. assunto sério, mais leve. Mais leve. Isso também, eu quando eu fui no Me Casa, eu senti que foi um podcast leve, que foi uma conversa, que teve lá, né, o champanhe para poder comemorar a premiação que vocês sim. ganharam, e que não sei o quê. Acho que se torna mais fluido, né? Sim. Um bate-papo, né, Rodrigo? Tipo assim, a gente sempre teve a mentalidade de que as pessoas não gostam que vocês fiquem vendendo as coisas pra elas. Então, sempre a gente no nosso Instagram, no nosso YouTube, eu sempre falo pra todo mundo lá que tá gravando conteúdo, cria o conteúdo que a pessoa vai se interessar por ele. Se você ficar vendendo pra ela o tempo todo, ninguém vai querer te acompanhar. E aí, desde o Me Casa, essa foi até uma luta, assim, que a gente tinha, né? Porque a gente queria criar um programa independente, só que, tipo assim, a gente até brigava no começo, porque eles toda hora ficavam falando da empresa. Eu falava, mano, não fala da empresa, vamos falar do mercado, vamos falar abertamente, que as pessoas vão ver que a gente tá falando aqui imparcialmente sobre o mercado imobiliário, e aí elas vão se interessar, e se elas gostarem da gente, aí elas vão comprar com a gente. Então, começou assim, né? A gente queria ajudar as pessoas a ter a casa delas no começo. Isso não era só marcenaria, era revestimentos, era como financiar. Tanto que o primeiro convidado que ele mais bombou lá no podcast foi o Minha Casa Financiada. Ali eu acho em torno do 9º ou 10º episódio. 13º, eu acho. 13º? Segundo ou terceiro. Foi o primeiro, assim, mais famoso, assim, que até depois dele a gente começou a abrir um pouco a mente. Porque, assim, tinha um negócio que a gente pegou um insight já na empresa de imóveis que veio do Primo Rico. Que eu sempre acompanhei ele, né, um tempão. Agora eu tô acompanhando um pouco menos. Mas eu peguei ele falando em alguma palestra, alguma vez, que ele teve esse insight, né? Que toda a galera de investimentos falava muito de renda variável, renda fixa, investimentos, opções, não sei o que, é um negócio muito técnico. E ele entendeu que ele não tinha que falar de investimentos, ele tinha que abrir o nicho. E abrindo o nicho dele, ele chega que ele tem que falar de dinheiro e não de investimentos. Uau. Que quando você fala de dinheiro, qualquer sacada, assunto hein, é cara? assunto. Puta É sacada. uma sacada, hein? E aí o que a gente fez? Na empresa de imóveis, imediatamente que eu peguei esse insight, eu já falei, a gente não fala de imóveis, a gente fala de casa. E aí isso já abriu a gente a criar conteúdo de iluminação, Porque de se você ficasse revestimento. pensando só em imóveis, né, e talvez... A gente só vai pegar fundo de funil Ó, pra gente. Vamos pegar uma sacada aqui agora, então. Já peguei uma sacada aqui legal. Tá, vamos... Talvez, quando a gente fala obviamente, quando a gente fala de imóveis, né, esse corretor que tá assistindo a gente, essa imobiliária, dentro de uma casa, obviamente, tem lá aquela pessoa que gosta de filmes, né, que gosta... Sempre tem o pai de pet, o pai de planta, né? A gente tem ali pessoas que gostam de artes, então acho De que- vinho. de vinho, né? De moda. Então acho que a gente consegue abrir um pouco mais a nossa mente para assuntos que no final das contas vai levar a pessoa para casa, Casa. né? Para Exatamente. casa. Esses dias mesmo, a Mônica, sabe a Mônica? Sim. Ela começou um vídeo mostrando um vinho. Olha que legal. Isso é um nível também um pouco acima quando o assunto é criação de conteúdo, né? Mas tipo assim, imagina, se a empresa de imóveis está falando só de imóveis, a jornada de compra do cliente de mercado imobiliário demora 2, 3 anos. Móveis planejados está lá no final da jornada do cara. Então primeiro ele vai ver o imóvel, vai passar por todo aquele processo de construção, de reforma e tal. E a gente já fala do que ele está passando antes de chegar nos móveis.
E se você entrar qualquer perfil aí de empresa de móveis planejados, só tá falando móvel, só tá mostrando a ferragem, só tá mostrando a chapa, só tá mostrando... A gente tá mostrando o imóvel, tá mostrando a dica do ambiente, tá mostrando tudo. Eu quero entendeu? perguntar uma coisa pra vocês. Voltando sobre o nome Micasa pra gente poder construir esse programa aqui. Você orienta a esse profissional que não tem um podcast a ter um nome diferente da tua marca ou um nome da marca, assim, alguma coisa da marca? Eu faria totalmente independente. Você faria? E você, Rodrigão? Totalmente. Totalmente independente. Defendi isso desde o começo. Se fosse podcast Geração Design, ninguém ia escutar. Não ia entendeu? ter geração design ou não ia ser geração podcast. Todo mundo sabe que você vai ali pra vender, entendeu? Que você vai ficar me vendendo ali o tempo todo. Tá. E de fato, a gente não faz isso no Micasa. Não é porque a gente colocou a marca Micasa que a gente vende a GD, tipo, no podcast como se fosse da GD. Falando Não, isso, a ele gente é de não fala fato... da GD quase nunca. Exatamente. Tipo, a gente acaba vendendo a GD porque as pessoas conhecem a gente, gostam da gente, e aí sabem que a gente tem a GD, e aí acaba fazendo negócio. Não porque a gente está lá vendendo a GD o tempo todo. É um movimento até que as empresas fazem. Um exemplo, algumas empresas compram outros canais, blogs e tudo mais, né? Que não tem um nome, como a própria Magazine Luiza, que ela tem lá aquela tech... é da Magazine, eu esqueci o nome agora. Tem outros canais Uhum. que no final das contas leva a Sim. Magazine, né? Tá, então primeiro a primeira orientação sobre nome, beleza, o intuito comercial. Agora o nicho, que é o que a gente tá falando da GD, móveis e casa. Foi com esse mesmo insight que a gente teve na GD que a gente levou isso para o Micasa. A gente começou pensando assim, beleza, a gente tem que ajudar as pessoas a ter a casa delas da melhor forma, seja para ganhar dinheiro, seja para ter e economizar ali no patrimônio que a pessoa vai construir. Só que aí a gente pensou que dava para abrir um pouco mais ainda o nicho. Não era móveis, não era casa, era mercado imobiliário. E aí Mas também... esse insight só veio depois do Diego, né? Sim, Que a gente começou, puta, dá pra... Quanto tempo mais ou menos atrás que veio esse 2 insight? anos e Faz pouco bastante já. tempo. Já faz uns 2 Que anos. veio esse insight? foi mais logo no avançado? começo, foi logo no começo. Ah, tá. Foi Até assim, porque- no 10º episódio. Foi Aí o Diego, foi... Aí abre pra arquitetura. Eu vi um episódio de vocês muito legal sobre kitnet, cara. Sim. Né? Abre... Muito top esse Abre episódio, tudo. velho. Muito legal. Aí abre pra gente trazer foda. empresas que têm negócios que são envolvidos com o mercado imobiliário, traz métodos construtivos inovadores, traz construção, Material de incorporação, construção, sai tudo. Tudo. Então a gente pode falar num todo hoje, e a gente sempre fala que a gente é uma porta de entrada pro cara que tá querendo iniciar no mercado imobiliário, porque lá no Micasa ele consegue ter uma formação de qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí ele escolhe que caminho ele quer E seguir. no final das contas, liga a tua empresa, não adianta. Mas Sim, qual foi o qualquer grande coisa liga lance, a tua né, em empresa. relação ao público? Se a gente fizesse o podcast da pessoa ter a casa dela, a gente nunca ia crescer como a gente cresceu. Porque a pessoa que quer ter a casa dela, ela ia consumir o podcast só em um momento. Só quando ela quisesse ali fazer uma reforma e tal, ou aí ela ia pegar um corte. Isso não traz recorrência. E a gente começou a enxergar que eu via, né, quem tava começando a seguir, quem tava se inscrevendo, quem tava comentando, eram profissionais da área. Aí veio outro insight, que é tipo, mano, quem vai acompanhar o podcast toda semana é quem quer ganhar dinheiro com isso, quem trabalha na área. Porque o cara que constrói a casa agora, beleza, ele pega uma dica ou outra aqui e já era, ele nunca mais vai ouvir, Foi ou útil só se pra ele... ele, tá tudo bem. A gente queria forçar pro público final porque era o interesse comercial. Mas naturalmente isso foi mudado ao longo do tempo, porque o público que assistia não era esse. Ó, isso aí é legal. Agora vamos lá. Isso aqui é bacana. Por que isso aí é bacana? Porque, tá, o cliente final, show, cliente final. Você viu que mudou o percurso, foi aí o cliente profissional. Porém, esse profissional, essa pessoa que trabalha no mercado imobiliário, ele acaba sendo um canal para você de negócios. Exatamente. Ele que consegue conectar a marca ao cliente final. Então, para vocês também estava maravilhoso. E talvez até Sim. mais do que o cliente final. A Ou gente não? começou a enxergar que o podcast ele me trazia o cliente B2B. Tá. Quando eu falo B2B, não quer dizer se é empresa ou pessoa física, mas me leva a um intermediador. Intermediador. E no final, também leva a um cliente final. Por exemplo, você foi um cliente final que foi lá, Total. entendeu? Pode acontecer, mas é um B2B. Como assim B2B? E não só isso. E assim, eu sou um cliente final, mas eu sou B2B. B2B. E eu indico. Você viu lá o Sim. Darlan? A gente tava Sim. lá, eu falei, pô, Darlan,
faz com eles e tudo mais, porque eu continuo sendo um canal. Exatamente. Obviamente, pelo serviço que vocês entregaram, que vocês mostraram que vocês são bons, né? Uhum. E aí todo B2B acaba virando B2C no final ali, porque sempre a gente fala de pessoas, empresas não são pessoas, né? Então, o que começou a acontecer? A gente entendeu que a gente conseguia ter uma reunião com qualquer pessoa que a gente quisesse. Qualquer empresa que eu quisesse, qualquer arquiteto que eu quisesse conhecer. Pega a empresa de imóveis, tenta bater no escritório de arquitetura e fala que você quer apresentar a sua empresa. Você não vai conseguir. Ninguém te atende, tem 500 empresas querendo bater e querendo fazer parceria com esse cara. Mas bate na porta dele e fala assim, ô meu amigo, adoro o seu trabalho, maravilhoso, você é um arquiteto ferrado. Não quer contar sua história lá no nosso podcast? O cara aceita na hora. E aquela reunião de 1 hora... Antes de entrar todo mundo que chega no Mi Casa fala assim, antes da gente começar a gravar, pô, como é que vocês criaram isso? Por quê? Aí é o nosso storytelling, que a empresa entra no meio. Ele, pô, vocês têm a marcenaria? Tem a marcenaria. Pô, que legal, vamos combinar pra me visitar, tô com um problemaço com marcenaria. Tá bom. E olha o que aconteceu comigo, porque eu não sabia que você tinha marcenaria. Exatamente. E foi lá no podcast. Então acaba que, eu sempre falo isso também, que o podcast, Rodrigo Cássio, ele acaba trazendo uma força também de relacionamento com, obviamente, com quem está ali. Porque uma coisa é a pessoa seguir você 1 ano, 6 meses e acompanhar os seus vídeos curtos ali. Mas outra coisa é a pessoa passar 1 hora com você, 1h30, ela vai se tornar mais próxima, querendo ou não. Né? E uma outra coisa muito forte, Gustavo, é que assim, a gente proporciona, podcast é uma experiência. Ele não é só uma reunião. Ele é uma experiência que muitos você me dos entregou caras... um cafezinho, você me entregou um lanchezinho. Ô, Carol, a gente não entregou nada pro Cássio nem pro Rodrigo. Não, tem um cafezinho aqui, ó. Pô, como não? Tomei um cafezinho. Não, água geladinha, cafezinho. Um abraço bem apertado. Ei, ô Sérgio, eu fui no podcast deles, eles fizeram um banquete pra mim receber, meu amigo. Tinha pãozinho de... Eu comi pãozinho de queijo com força. Eu cortei toda a merda. Mas a gente é o cara da experiência, né? Você não viu lá em Balneário que a gente fez? Então, cara, isso é muito massa, irmão. A gente entrega algo pro cara que não é o dia a dia dele. Tem muita gente que nunca tinha gravado. Tinha resultado no digital, certo? Tinha experiência com criação de conteúdo, mas poucos tinham sentado numa mesa de podcast. Tá. E aí o que acontece? Quando você tem uma experiência atrelada ao negócio, por isso que a gente fez a nossa experiência lá, depois eu conto melhor, você marca e a pessoa não te esquece. Legal. Então hoje, se a gente vai em qualquer evento, todo mundo nos conhece. Às vezes faz 1 ano que o cara gravou, a gente não se falou, mas ele lembra ainda. Então você impacta. E o melhor, que é a primeira regra no network, que é você ser interessante e agregar valor antes de ser interesseiro. Então a gente está dando um material pro cara, a gente está dando mídia pro cara, a gente está posicionando ele como autoridade, que muitas vezes ele pode ter, ou não. Eu estou dando um novo canal para ele enxergar a autoridade de um público que ele ainda não tem. Então, a maioria do pessoal que vai lá fala pra gente que faz negócios com os nossos seguidores. Que alguém chega lá e já comprou uma casa, já teve gente que fechou sociedade ali por apresentar um negócio. Já aconteceu entre os caras que a gente apresentou, entre os convidados. Então, a gente é uma ferramenta de conexões. Então, é muito poderoso isso. Cara, que legal. Isso é algo que a gente tá entendendo agora, na real. Porque, assim, no começo é difícil você enxergar como você monetiza um podcast. Até porque se você fizer um podcast de mercado, assim, igual o nosso, que não é de entretenimento, que não é igual esses enormes do mercado aí, que fala de fofoca e viraliza o tempo todo, é muito mais difícil você engatilhar ali com conteúdo. Então, provavelmente, você não vai ganhar dezenas de milhares de reais com AdSense, entendeu? Então, você vai ter que encontrar outras formas de monetizar aquilo, né? E pra gente, no começo, era até difícil enxergar essas formas de monetização, né? A gente sabia que a gente poderia ter um patrocínio, tanto que nosso primeiro patrocinador foi o Minha Casa Financiada. Eles que toparam patrocinar a gente, né? E aí essas outras vendas indiretas por networking começaram a surgir no decorrer, né? E eu comecei a enxergar até um padrão, que tipo assim, mais ou menos a cada 15 episódios a gente fechava um grande negócio com um cara que ia lá, né? Então era tipo assim, só que você tinha que fazer isso e não é na intenção de vender, porque se fizesse na intenção de vender, não ia dar certo, entendeu? Eu focava no relacionamento e por acaso fechava um negócio. Outra sacada que legal, cara. Porque o negócio não é só gravar e beleza, é manter o pós.
a gente tem que se manter conectado, a gente tem que marcar um almoço, marcar alguma reunião. Tá presente. Você viu que depois que a gente foi, eu fui te Várias encontrar, vezes, a gente várias vezes, marcou, fizemos Gustavo, vamos juntos, falar tal vambora, coisa. E foi lá pro teu O showroom. né? Então é assim, manter ativo. Quem não é visto não é lembrado. Se encontra no evento. Eu vou nos eventos pra quê? Pra encontrar a galera. Isso é Entendeu? tão legal que as pessoas acabam querendo, um exemplo, criar essa força de relação e ela acha que basta apenas estar naquele ambiente. Eu sempre falo que sim, estar naquele ambiente é você se relacionar, mas é você dar continuidade a isso, é você continuar estando, né? É o que os artistas fazem. Eles estão o tempo todo querendo continuar, né, nessa posição. E eu quero... Olha que legal essa sacada aqui, ó. Olha só, turma, que vocês estão assistindo a gente aqui. Podcast é uma ferramenta de conexões. Então, acho que a maior monetização do podcast, sem sombra de dúvida, seria a conexão? Com certeza. Com certeza? Com certeza. E quem são esses convidados do podcast? Porque agora nós já tratamos a parte da mentalidade, da importância, da veia ali comercial, monetização, mas agora, tudo bem. Já temos o nosso podcast, já tem lá o nome definido, mas quem são esses convidados, Cássio, que você seleciona para poder estar no podcast? Cara, primeiro hoje é um pouco diferente do que era no começo, né? Hoje a gente olha se faz sentido pro nosso público. Tá. Ponto. Se faz sentido para quem já nos acompanha. Ou se é um público que a gente está querendo alcançar que a gente não alcançou ainda. Tá. Segundo ponto, a pessoa tem que ter resultado, relevância. E quando eu falo resultado, não é só seguidor, é comprovar resultado. Tem muitos fake nerds Tem por aí, muitos né? fake nerds. Eu tava falando disso com o Felt ontem, eu falei, só vai no Mi Casa quem tem resultado. Legal, cara. E ele falou, puta, é verdade, eu nunca vi um cara lá que eu conheço que não tem resultado. Porque assim, antes de gravar com alguém, a gente gosta ali, mas eu sempre dou uma perguntada, porque eu sei que já conhece. E eu falo, a tal pessoa, você acha que é legal? Como é que ela é? Sabe, tem resultado mesmo? Porque é complicado, a gente tá dando nossa cara a tapa, às vezes o cara pode ser um golpista, pode ser qualquer coisa, e a gente vai dar espaço pra ele. Total. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Ainda mais quanto maior você fica, maior a sua responsabilidade em cima disso, né? Então a gente, primeiro, tem resultado? Beleza. Tem resultado no digital? Tem. Tem uma boa oratória, flui nas conversas, porque não adianta você só chamar um cara porque ele é bom, mas ele não sabe conversar, ele não sabe explicar o que ele faz. Isso já aconteceu com a gente, principalmente com empresas. Mas aí é desafio do host, né, velho? Mas é desafio do host, porque assim... No começo a gente sofria porque às vezes a gente não tinha habilidade suficiente De pra fazer boas extrair da perguntas. pessoa. Não é nem Hoje- fazer boas perguntas, é que tem gente que não solta, velho. Às vezes o cara ele é mais... tipo assim, técnico, tem um cargo... Geralmente quando vai o dono da empresa ou algum cara assim, ele é mais assim, Ele vai embora. sabe? De falar. Às vezes vem umas pessoas que elas ficam com um pouco mais de receio Sério? pra falar as Porque, informações. principalmente de É empresa, mesmo? porque não Tem. pode falar tudo, aí o cara fica assim, ó. Segurando Literalmente, não passa nem e Wi-Fi. vai. E eu provoco aqui pra caramba. Eu tava com o Peixoto aqui, o CEO da Remax Brasil, e eu falei pra ele o seguinte, ô Peixoto, né, pra você que, acho que vocês não estão sabendo, eu me tornei um sócio de uma regional da Remax, Legal. com 16 cidades. Da hora, mano. E também me tornei sócio de uma operação com 200 corretores em Alphaville, São Paulo, lá do SF, do Que Sampa. legal. E foi a maior conversão da história da Remax. Sabe por quê? Porque a SF se tornou Remax. Ah, que da hora. A maior conversão da história do Brasil e uma das maiores do mundo. Eu trouxe a SF para Remax. Da hora. E eu agora, me tornando aí Remax, eu falei pro Peixoto, eu falei o seguinte, Peixoto, olha só. O pessoal fala que o negócio da Remax é só vender franquia, mas cadê o resultado? Né? Cadê o dinheiro? Cadê as vendas? Cadê a grana? Então, do meu lado aqui, o podcast é bem provocativo, assim, sabe? Sim. Mas tem pessoas que acabam travando, parando ali, não Você soltando. faz assim, tem gente que você faz uma pergunta e ela fala 20 minutos. Ela vai. Tá. Tem gente que você faz uma pergunta e ela te responde assim, tá bom, e não sei o que, não sei o que, isso aqui, e ela para assim e te olha. E você Fala, fica como? desenrola! Opa! No começo, a gente travava também, porque a gente não era um bom host. Hoje isso acontece, aí eu começo a brincar com o Rodrigo, aí a gente fala uma meia hora e deixa o cara falando menos. Entendi. Mas assim, o grande princípio do podcast é que a pessoa ela não assiste pra nos escutar.
É pro outro. Ela chega pra escutar o convidado. 100%. E aí, se o convidado não sabe desenrolar, e aí ferra, porque acaba a gente falando demais pra Mas pôr o aí você episódio tem que render. trabalhar boas perguntas, né? É. Acho que é legal falar sobre isso, por quê? Porque a galera que tá assistindo a gente tem que ter uma pauta, tem que ter uma ideia, assim, e até mesmo, eu gosto de usar uma folhinha, uma caneta, porque eu vou desenvolvendo aqui também, né, uma linha de raciocínio, para poder entrar no flow, né? Eu lembro que quando eu comecei o podcast Abrindo o Jogo, eu ia muito pra história. Eu, particularmente, já não curti muito. Eu falei assim, não, agora eu vou fazer o seguinte, os meus podcasts vão ser temáticos, amigo, né? Tem que ter um tema e vamos extrair um tema. Eu vou para essa linha hoje e que para mim, se torna mais confortável. Então, você escolhe a pessoa pelo resultado dela, pela relevância, tem que fazer sentido, obviamente, com o teu canal, e acredito também que você escolhe essa pessoa, você falou sobre a oratória e tudo mais, mas também algumas pessoas que vocês querem se conectar. Também. Obviamente. Essa era a última coisa que eu ia falar. É. Às vezes é de propósito. Às vezes de propósito. Quer dizer, na maioria das vezes é de propósito. É que geralmente também, tipo, a pessoa é relevante, ela é do mercado e a gente já quer conhecer ela. Porque hoje é assim, qualquer empresa do mercado imobiliário que é relevante, a gente quer conhecer, entendeu? E não é às vezes porque a gente quer vender pra ela, é porque a gente quer se conectar mesmo. Sim. Porque no Micasa agora, a gente tem que manter o nível alto, entendeu? A gente trouxe um monte de gente boa e a gente tem que trazer cada vez melhores e continuar mantendo o nível alto, entendeu? Qual que é a frequência de vocês hoje? Um por semana, mas eu quero aumentar. Um por semana, tá? Tá em discussão. Você, Agora- qual dia da semana você tem? Segunda noite. Segunda, 19 horas. Segunda, por que segunda, 19 horas? Cara, quem quer mudar de vida na segunda tá fazendo alguma coisa, né? Segunda é o dia de mudar de vida. Segunda é o dia de mudar de vida. E aí, 7 da manhã já tinha o do primo, eu falei, então, Não, vou colocar o nosso. concorrer, né? Vou colocar o meu à noite, então. Segunda, 19 horas. É lei? É lei, mas assim, em breve vai mudar, porque eu percebo que fazer ao vivo é melhor do que fazer gravado. E aí, fazer gravado toda segunda, fazer ao vivo toda segunda às 19 é muito difícil por causa de agenda de convidado. Então a e gente não tá tudo. se apegando muito na frequência do dia, só que seja uma vez por semana, Que seja uma vez por semana ao vivo. ao vivo. Tá, daí a audiência vai ter que se adaptar ali. Isso, tem a gente como- vai ter que fazer os anúncios antes. A gente soltou do nada 2 semana passada, ao vivo. Semana retrasada, né? Que semana passada E a foi gente mais tava em interessante. Balneário. Muito. Cara, teve interação, teve gente fazendo pergunta ao vivo. Caraca, isso é uma sacada, sabe? Porque eu fui num podcast, eu tinha um podcast com um amigo meu chamado Renato Ribeiro, que eu sou super fã, e tinha uma humorista que eu trouxe também pro podcast, que eu sou super fã, a Palomita, que inclusive ela é co-host, mas não esteve aqui porque a Carol tá pegando o lugar dela. Mas, e o Fred foi o meu primeiro convidado. O nome do nosso podcast era Meu Primeiro Podcast, o nome do podcast. E o Fred, eu perguntei pra ele, Fred, ele já tinha podcast, eu falei, qual é a orientação que você me dá? E ele é muito parceiro da galera do Podpah, parceirão da galera do Podpah. Ele falou, Gustavo, a orientação que eu dou pra vocês é, faça ao vivo, né? Faça ao vivo, porque fazer ao vivo é outro É game. isso aí, equipe, me escuta, tá vendo? Ó, É. vai dar mais trabalho, mas tem que ser feito, não tem jeito. Ô, Sérgio, dá pra gente fazer ao vivo, cara? Sérgio? Que Aí você pega a técnica desprevenida. Então, assim, seria então a ideia, um por semana e ao vivão. Sim, nas 2 semanas atrás a gente abriu do nada. O cara que tava com a gente era bem famoso e ele abriu no Store e falou, vai lá. Ele abriu ao vivo dele e falou, agora só no Micasa. Aí ele jogou 130 pessoas pra nossa página ao vivo, Putz, querido. em simultânea. E isso se manteve. E a gente fez ele fez a gente bater o recorde do episódio. Ele gravou 3 horas e 40 com a gente. Isso, cara, quase A gente falou pro Mas cara quis que bater era. o recorde, Ele perguntou foi qual foda. que era o recorde, ele falou, quero bater. Eu falei, então vamos, Filho da mãe, né? Não tinha vambora. almoçado, não tinha nada, a gente tava lá já virado no E negócio. ficamos 3 horas e 40 com aquelas pessoas ao vivo. Aí teve várias interações, várias perguntas. Por quê? A gente... Até o segredo de fazer em 2 ou 3 é ótimo. Por quê? Fazer sozinho é complicado. Porque você tem que pensar na próxima pergunta enquanto o cara tá falando. Total. Só que você também tem que prestar atenção no que ele tá falando pra você dar continuidade no programa. Isso que é foda. Agora, como a gente tá em 2, tá sempre um fazendo uma pergunta e o outro pensando. Bate Então, bola, bate bola. entendeu? E aí facilita. Porque assim, eu fico pensando na pergunta. Às vezes saiu. Às vezes a pergunta que eu tô pensando, às vezes ele já faz, aí eu já tenho que pensar na próxima.
Qual que é a O pergunta? terceiro saiu? Não, ele tá com vocês, tá né? sim. A gente vai revezando. Quando tem 2 convidados, a gente faz em 2. Quando tem um convidado, a gente faz com os 3. Ah, legal, legal. Uma pergunta, então tá bom. Frequência, uma vez por semana, segunda-feira, 19 horas. Agora vai mudar para essa ideia do ao vivo, então já é uma orientação. É claro que a pessoa ela pode começar, talvez, o teu podcast gravado, né? Sim. Mas acho que a melhor orientação mesmo é o ao vivo. Faz que assim, quando tem você se interação. sentir seguro da condução, parte pro ao vivo que é melhor. Mas faz gravado porque não é fácil, tá? Você vai se ver travado várias vezes no meio do programa. Vai dar um desespero. A gente começou, tomava uma garrafa de uísque no programa inteiro. Era só assim pra começar e a gente nem era o principal. A gente era o coadjuvante. A gente fazia perguntas ali no meio. Né? O dia que ele falou de última hora que ele não podia ir, e a gente tem que fazer o primeiro, aí tava assim, ó, tava todo mundo tenso. Mas saiu. E Rodrigo, pelo que você tem estudado, ou pelo tempo aí de Mi Casa, você enxerga uma frequência ideal? Ou não existe isso? O que mais importa realmente é a constância na produção, na entrega? Tipo assim, quando você tá falando do podcast, você também tem um monte de corte que sai, né? Então, teve o primeiro grande lance que a gente teve que decidir, que era, faz um canal só com os episódios ou faz um canal só com os cortes? Tipo, separado, Tá. né? Porque isso já envolve diretamente frequência, né? Porque você tá postando ali vídeo longo, vídeo curto, e aí entra outro ponto. Você confunde o algoritmo do YouTube. Porque você tem vídeo ali toda semana saindo a 7 com 2 horas de duração e o corte também ali, né? E aí o tempo médio assistido acaba ficando muito maior em um e no outro acaba ficando menor porque o vídeo é mais curto, entendeu? E aí esse foi um primeiro ponto que, cara, pensei várias vezes. A gente chegou a ter 2 canais separados, inclusive, um de cortes. Só que operacionalmente foi muito difícil e aí eu comecei a olhar para o mercado e ver os podcasts que já tinham... fazendo a mesma coisa, né? E eu vi que também não tinha uma regra, então era foda. Eu mantive o canal de cortes por um tempo, sabe? Separado do Mi Casa, e aí o oficial ficava com um vídeo por semana só, que era o episódio completo, e no canal de cortes tinha vídeo todo dia, entendeu? E aí eu me baseei muito pelo canal dos sócios, porque os sócios, eles fazem tudo junto, e eles estavam fazendo diferente do primo, que fazia separado. A gente falou, e agora? O primo fazia de um jeito... Tá certo. Quem tá certo? Não, e o primo fazia de um jeito e os sócios fazia de outro, no mesmo grupo, né? E eu, na minha cabeça, pensei, eles também estão validando. E aí eu olhei o quê? Qual podcast estava dando mais certo? Que no caso, impressionantemente, era os sócios, que estava crescendo numa velocidade, principalmente no YouTube, maior do que o primo, E né? tava fazendo juntos. Né? Porque o primo tem várias coisas ali de exclusividade com o Spotify. Eu acho que ele não lançava o episódio inteiro também no YouTube. Agora lançava lança. só corte. Agora Agora é ao lança. vivo. Mas mesmo assim ele não conseguiu correr atrás dos sócios, entendeu? Posso estar errado E agora, ele que faz fez tempo os que eu não dois, Ele pesquiso. fez os dois, tanto os shorts ali quanto o vídeo longo, os sócios, né? Isso. Porque assim, no início, quando veio os shorts, ele até naquele feed ali do YouTube, naquela página de vídeos do YouTube, era misturado, mas agora existe uma aba só para os curtos, né? Eu acredito Sim. que existe E um existe- algoritmo diferente. Então, isso era um problema até, por isso que todo mundo ficava na dúvida, eu acho, de ter ou não um canal eu também, oficial de... antigamente eu falava para não ter, Isso. Exatamente. mas hoje eu falo para ter. Mas se você perceber ali no YouTube, antes não tinha. Mas agora eles lançaram dentro do seu canal também, que você tem uma aba de podcasts. Eu acho que eles fizeram isso matando justamente isso, entendeu? Porque todo influenciador que cria, às vezes, um conteúdo de entretenimento, cria alguma outra coisa, eles perceberam, acho que poderia ter um podcast também, porque faz sentido. E aí todo mundo tava se ferrando com o algoritmo, por causa do podcast com tempo longo e tempo médio assistido maior, e seus outros vídeos com vídeo menor, tempo médio assistido menor. E aí eu acho que eles justamente lançaram isso pra você poder ali ter Sanar até o uma problema. organização, sabe? E não se ferrar com o algoritmo, porque todo mundo tava se ferrando com isso. Ficava E- esquisito, e ficava o- estranho, vídeo curto, vídeo longo, e aquela pessoa que gosta, talvez, de consumir, um exemplo, eu gosto de consumir vídeos longos no YouTube. Não bate o vídeo curto É público pra mim. diferente. Público diferente. Às vezes a pessoa se inscreve no vídeo longo e vê um vídeo curto e fala, pra que eu vou me inscrever nesse canal? Não é mais Sim. interessante pra mim, né? E a regra do YouTube, a principal métrica do YouTube é retenção. É a principal. Se você tiver que olhar só pra uma, olha pra ela. E aí, não era nem o problema do shorts só. O problema é que a gente soltava o episódio horizontal longo e soltava partes do programa em horizontais também. Só que vídeos de 5 minutos, de partes do programa. E a gente faz isso até hoje. E aí o que acontecia? O episódio longo tinha uma retenção de 20 minutos na média, e o outro não tinha como ter 20 minutos, porque ele tinha 10 minutos. E aí era 2, 3 minutos. E aí essa métrica ficava bagunçada.
entendi. E aí impediu o canal de crescer mais rápido. Entendi. Com essa criação dessa aba de podcast, então a gente solta os vídeos longos, grandes, na aba de podcast e os cortes de 10 minutos a gente solta na aba de vídeos normal. Essa aba, Aí agora ficou mais ajustado isso. Essa aba, ela é quando você sobe o vídeo lá? Isso, você coloca como categoria, né? Podcast. Você tem como marcar que o vídeo é um podcast. E aí ele dá tem aula sobre isso. Coloca lá. Bora. no negócio. Tá, vamos lá. Decidimos nome, decidimos aí as pessoas, tema e tudo mais, a ideia do podcast, a visão do podcast. Estamos falando aqui sobre como publicar no YouTube, se vai ser o vídeo curto, se vai ser vídeo longo, frequência, né? A questão da dica aí, a orientação do ao vivo, distribuição. Hoje vocês distribuem esse podcast em qual canal? YouTube, número 1. YouTube, E qual? Spotify. Deezer, E os Apple, demais? Todos os canais de Os áudio. podcasts todos. Inclusive, eu tava até olhando ontem o Spotify lá, falando das plataformas de áudio, né? A gente tem 85% das pessoas escutando pelo Spotify, 85? 8% pelo Apple Podcast e o resto é Deezer, as outras lá, Amazon Music. forte- Amazon Music. Você sobe aquele modelo de vídeo mesmo? Sim, o É o vídeo já vai melhor, né, junto cara? com... porque no Spotify já tem essa função, né? Então, assim, a maioria das pessoas, sempre que eu vejo postando tudo, estão assistindo no carro ou estão assistindo, assim, no Spotify. Então, não sei nem se elas assistem o vídeo. Mas até pelo Spotify ter liberado esse recurso agora, eu sempre acredito que quando uma rede social lança um recurso, eles valorizam quem tá usando ele. Cara, então, pior que eu assisto, cara, com vídeo. Até quando eu tô no Spotify? no Spotify, quer dizer, em vídeo, né? Eu coloco lá no Waze, eu tô indo pra algum lugar e tal, mas tem lá a Você abinha deixa no lá, cantinho ali, no né? cantinho em vídeo. Ajuda muito. Eu curto, cara, eu curto. Ajuda muito. Tá, qual ferramenta que vocês utilizam pra distribuir? Cara, a Anchor, que é a de oficial do Spotify, Agora mudou, ela né, já é Spotify for Podcasters agora. Aí, galera, Spotify for Podcasts. Você já conecta todas as plataformas de áudio nela e já vai automático. E de forma gratuita. Isso daí é super fácil. É super fácil. Aí de resto a gente usa o Insta, né? TikTok a gente tá agora dando uma atenção um pouco maior. Até no Pinterest eu tava colocando algumas coisas pra gente soltar lá. E aí tem o YouTube, né? Aí hoje nossa maior audiência é no YouTube, que a gente... Spotify e YouTube tá sempre brigando ali mês a mês. Dependendo do mês, às vezes o Spotify bate o YouTube, mas a gente tem em torno ali de, por mês, 40 mil ouvintes recorrentes, né? Tem meses que bomba um pouco mais um episódio ou outro, aí acaba diferenciando um pouco, mas mais ou menos isso, assim. Quando a gente cai nos recomendados do YouTube, é aí que explode. É mesmo, Às vezes cara. acontece do episódio cair e vai. O episódio vai lá pra cima, assim, do nada. A gente nem imagina. Do nada que acontece. Sabe uma coisa que eu percebo, assim, quando eu vejo a estratégia de vocês de marketing e tudo mais, vocês focam muito no growth, no crescimento mesmo, né, Sim. cara? Nos números, na distribuição, né? Aqui tem um engenheiro de marketing aqui, né? Cara, Antes de que ser legal, marqueteiro, ele mano. era engenheiro. Que bacana, irmão. É um engenheiro de marketing. Ele Depois fala eu te dou assim, umas estratégias de SEO também pra você usar lá no seu Coisa canal boa. no Eu tô YouTube. vendo, você tá falando muito sobre números, sobre, né, métricas, isso é me maravilhoso. dê os dados cara. que eu te dou uma decisão. Exato, é sempre assim exato. E com com ele. isso você tem o controle desse teu crescimento. Turma, que aula, mas eu tenho uma última pergunta que eu preciso falar. Agora é a pergunta Abrindo o pessoal, jogo, vai, a pergunta abrindo o pessoal. jogo. Agora é polêmica. Você acha que eu Qual não foi o melhor podcast? agora você acha que eu não vou trazer polêmica, não? Cara, eu sou tão polêmico que eu vou mencionar de forma direta a pessoa. Qual que é a diferença? Eu gosto da polêmica, meu Deus do céu. Já tô até vendo. Qual é o diferencial, tá? Mi Casa Vem Pra Mesa, que hoje é um grande podcast do mercado imobiliário. Qual que é o diferencial do Mi Casa pro Vem Pra Mesa? Eu acho que a gente brinca muito, porque assim, a gente é amigo, a gente tá na roda, então querendo ou não, a gente zoa um outro, a gente lança uma piadinha na mesa, então acho que isso é bom pra uma conversa longa, porque ninguém quer ficar ouvindo uma conversa tipo pau, Seca. por 2 horas. Então, minimamente, a gente tenta, às vezes é umas piadocas sem graça, às vezes é, entendeu? Mas ali que você tá ouvindo no carro, às vezes você dá risada também. E tem várias pessoas que comentam, falam, porra, o papo é leve, tem umas piadinhas, é descontraído, entendeu? Então, acho que isso é um diferencial nosso. O grande diferencial que eu também enxergo, assim, nós somos jovens. Eu sou o mais velho do programa, tenho 33. Já chamou o Langer de velho. Não. O Langer... Não, mas não é isso. Eu gosto da briga. Não é essa a questão, mas é... O que os meninos são... O Rodrigo tem 28 anos.
29 agora? Agora eu fiz 29. Nós somos muito jovens. E o nosso grande propósito é transformar o mercado imobiliário num mercado atraente. Por quê? O financeiro já é atraente, o digital já é atraente. Então, eu quero trazer cada vez mais jovens para o mercado. Por quê? Essa cultura de dados, de informação, de conteúdo vai fortalecer. Então, o nosso diferencial do Amicasa é que a gente também fala com as pessoas mais jovens para elas entrarem no mercado. Não é um papo de gente que já tem dinheiro para gente que já tem dinheiro e olha como é que eu fiz, entendeu? A gente quer construir isso para quem está começando também. E a gente percebeu também que, assim, a gente fala de mercado imobiliário, aí cada vez mais você vai percebendo as coisas, né? Só que, assim, quem também assiste o Micasa não é só porque quer aprender uma coisa técnica, é porque quer ganhar dinheiro mesmo, entendeu? E a gente entendeu isso. Então, assim, o nosso podcast, ele é para quem é do mercado imobiliário e quer ganhar mais dinheiro, e para quem não é do mercado imobiliário e quer investir também para ganhar dinheiro também. A linha é dinheiro. A linha é ganhar. Aumentar não é patrimônio, formar né? profissionais só. Tá, Construir legal, patrimônio no legal mercado demais. imobiliário. Porque todo mundo se interessa por dinheiro, né? Você quer ou não? Todo mundo tem um eu quero. tio, Sim. um avô que Todo comprou mundo uma quer. casa, que ficou milionário e que... Vocês já convidaram o Lange pro podcast? Já, mas ainda não deu certa agenda. Que mas a gente isso, vai. Lange? Você não tá querendo ir no podcast? Não, vai sim. Não, é que assim, a gente tem Não, deixa eu a trazer gente já briga pro negócio. a gente já tem uma Ô, Carol, fila ali. Eu gosto de Ele trazer vai. briga, Carol. Mas assim, a gente olha um cara que ali, a gente olha pro concorrente, eu sempre vê o outro primeiro, né? Cara, o Sérgio Lange é um cara incrível. Ele se posiciona como o cara do marketing, do luxo e tudo mais, mas ele é o cara do relacionamento, né? Sim. Então, assim, é um cara fantástico. Realmente, ele tem uma importância muito grande no mercado imobiliário. Sim. Mas, de fato, Inspiração. assim, eu sou amigo do Lange, mas, de fato, o podcast de vocês hoje é o número 1, na minha visão, do mercado imobiliário. É um podcast leve, um podcast bom, e não só porque eu participei, mas eu ouvi o podcast do Kitnet. Cara, me amarquei naquele podcast do Kitnet. Sim. Um cara muito bom. Ele né? mostrou que qualquer pessoa consegue ganhar dinheiro. E foi gostoso, foi legal. Qualquer pessoa consegue ganhar dinheiro, né? Então, assim, Rodrigão, Cássio, cara, parabéns, obrigado aí pela participação do podcast aqui Abrindo o Jogo. Espero que vocês venham fazer as pazes com o Langer. A gente não tá brigado não, velho. Se pegar, ele vai pegar só esse corte e vai soltar, velho. Carol, vou pegar. Espero que vocês façam a paz. Ganharam lá o prêmio Checkmate, né? E vamos ganhar de novo em Acho que janeiro, ninguém hein? tava esperando que a gente ia ganhar, será ninguém- que não? Cara, ninguém tava esperando. Vou te falar, tipo, o favoritão era o Vem Pra Mesa. Não, mas fala a verdade, quanto foi de diferença, vai? Você não falou até Cara, hoje. eu nem lembro, cara, quanto foi a diferença, mas vocês ganharam bem, cara. Ganharam bem demais. Ficou em primeiro vocês, o segundo Vem Pra Mesa e o terceiro o Prop Talks, né? Sim. Ano que vem vai ter prêmio Checkmate. Eu vou te falar uma coisa. Vai ser, juro pra vocês, anota, 20 vezes Melhor. mais impactante, melhor do que o primeiro. Rosenwood. Mas o primeiro foi Rosenwood. top. Rosenwood. Primeiro foi top. Nessa vai ter festa, amigo. Vão ser pra Da 300 hora. pessoas, vai ter show. Você não brinca em serviço, né? Rosenwood. Você não brinca em serviço, Cara, né? não brinco em serviço. Inclusive, patrocinadores. Ó, já fechamos com alguns. Mexem nos seus bolsos. Mexe os seus bolsos. Se você quer estar no evento mais desejado desse mercado, manda um pix. Não, manda uma mensagem pra mim aqui. Cássio, cara, obrigado pela tua presença, pela presença também do Rodrigão. E eu quero que vocês entreguem uma mensagem aí também, começando pelo Cássio, pra esse profissional que tá assistindo a gente, tá? E depois o Rodrigão fechar com a gente aí com bola Cara, de ouro. se eu pudesse dizer uma coisa só pra você, o que muda o jogo é a atitude. Não adianta você só buscar conhecimento, você ler livro, você conhecer pessoas, mas você não fazer nada com isso. Então, se você tiver que fazer alguma coisa, faça a atitude, mesmo que você não saiba fazer ainda. A gente começou um programa sem saber o que estava fazendo. E até hoje eu acho que a gente não sabe, mais ou menos. Está aprendendo ainda. Mas a atitude que a gente tomou levou onde a gente está. E isso aconteceu diversas vezes na minha vida. Então, é assim, vamos, chuta a bola e depois a gente vê se vai pro gol, entendeu? Então, o Gustavo é assim também, né, Gustavo? Assim. Você lançou o programa lá, 15 dias antes do programa, a premiação nem existia, né? E a gente tava conversando lá, 30 dias. O que você falou de chutar a bola e depois o quê? Depois vê se vai pro Eu gol. falo que lança a pedra bruta e depois você vai buscar lapidar essa pedra. E é isso mesmo. A gente brinca que é soltar o pino da granada. Eita. Solta o pino da granada e vai, faz, senão vai explodir, entendeu? É verdade. Então, se puder dar uma mensagem, seria essa. Que maneiro. Rodrigão. Bom, acho que a mensagem que eu deixaria, eu acho que todo mundo que deve estar escutando aqui deve ser de alguma forma do mercado imobiliário, né?
Eu, quando entrei no mercado imobiliário, eu não tinha noção, talvez, da grandeza que era esse mercado, né? E de quão próspero ele é. E cada episódio do Me Casa que a gente grava com os empresários, com os influenciadores, mais explode a nossa cabeça para formas que a gente pode investir, enriquecer, construir patrimônio no mercado imobiliário. Isso que eu acho que é o mais da hora, entendeu? Porque a gente consegue mudar a vida das pessoas através do podcast. Tanto que, assim, ontem eu estava até postando no Instagram que os podcasts que eu mais gosto são os que ensinam as pessoas que não são do mercado imobiliário até a ganhar dinheiro. Porque aí se ajuda realmente qualquer pessoa. E é óbvio que quem tá no mercado imobiliário tem que usar mais ainda disso, né? Tipo, o corretor, às vezes ele comprar um imóvel, ele também construir financiado, ele fazer um consórcio para se alavancar, ele fazer um house flipping, né? Então acho que todos nós do mercado imobiliário, a gente tem que explorar isso. E eu também tenho como objetivo do Me Casa da gente levar esse mercado imobiliário tão próspero também para quem não trabalha nele, né? Para poder construir patrimônio também, para sua família e ter uma vida melhor. Cara, eu tenho a mesma visão de ecossistema, cara. De ganhar de formas diferentes, né? Sim. Exatamente. Porque eu vou só vender imóvel, né? Tem um mundo aí que a gente pode tratar. O Instagram de vocês? @podcast Me Casa. @podcast Me Casa. O YouTube, como tá lá? Me Casa. Me Casa, Podcast. coloca Me Me Casa Casa. Me Casa Podcast. Então, ó, sigam o Me Casa Podcast. Tenho certeza que vocês vão aprender muito sobre o mercado imobiliário, sobre esse mundo extraordinário que é o nosso mercado. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Obrigado. Cássio. Tamo junto. Valeu, irmão. Até a próxima. Valeu. Até. Valeu. Yeah!